Prepare for a rude awakening. Prepare para um rude despertar de Israel com Michael Rood. No vídeo hoje sobre o nome do único e verdadeiro Deus. Parte 1 de 2. Shalom. Eu sou Mike Rood e estou no Parque Arqueológico de Opel, em Jerusalém. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, lemos sobre um confronto forte entre os líderes religiosos e Yeshua. Aconteceu no topo desse muro, que forma a plataforma do monte do templo. No final de uma repreensão muito dura, Yeshua disse que a responsabilidade por todo o sangue justo que foi derramado desde Abel até Zacarias viria sobre os líderes religiosos daquela geração. Ele terminou sua repreensão dando um ultimato, usando as palavras proféticas proferidas pelo rei Davi há mais de 1000 anos. Você não vai me ver de novo, até que você diga, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Já que ele prometeu que não iríamos vê-lo novamente, até que dizemos, bendito o que vem em nome do Senhor, parece aparente que devemos saber o nome do Senhor. O Senhor não é um nome. É um título de nobreza dado a cada proprietário das terras da Inglaterra desde a antiguidade. Isto não foi certamente o que o rei Davi escreveu por revelação. Essa declaração profética pelo Messias é muitas vezes esquecida, mas as situações de que como aconteceu não devemos esquecer. Yeshua estava no monte do templo durante a festa de Sucote, ou tabernáculos, com centenas e talvez milhares de discípulos na região da Galiléia. Yeshua mesmo teve de ir até a festa em segredo, porque os líderes religiosos já tinham conspirado para matá-lo. Uma vez no monte do templo, ele estava relativamente seguro por causa do grande número de pessoas presentes. Foi aqui, no extremo sul do monte do templo, no alpendre de Salomão, onde temos uma parte que oferece sombra de sol e uma brisa fresca para aqueles que descansam e compartilham as escrituras juntos. Foi aqui que Yeshua foi interrogado pelos líderes religiosos que afirmam ter a autoridade de Moisés por trás deles. Yeshua denunciou a face deles abertamente. A versão grega e inglesa do livro de Mateus não mostra isso claramente, mas o antigo texto hebraico de Mateus mantém perfeitamente as escrituras originais de Mateus. Muitos da antiga igreja reconhecem que Mateus escreve o seu evangelho na língua hebraica, e de acordo com o registro de Mateus, Yeshua declarou que os sábios e fariseus sentam no assento de Moisés, ou seja, eles declaram ter a autoridade de Moisés. Seja o que Moisés falar, faça, mas não faça de acordo com o Taknot e Maasim dos fariseus. Taknot são leis feitas pelo homem que anula a Torá, e Maasim são legalidades que envergonham a Torá. Não siga os fariseus, porque eles dizem que são seguidores de Moisés, mas eles não fazem o que Moisés disse para fazer. Yeshua então falou, etapa por etapa, aos fariseus de como eles estavam anulando a Torá ao promover suas próprias regras e regulamentos. Ele, publicamente, tirou a autoridade religiosa deles e expôs a decepção deles para a multidão reunida. Finalmente, ele deu um ultimato a esses líderes religiosos. Você não vai me ver de novo até que você diga... Aí ele saiu rapidamente do templo e os discípulos atrás dele. Os discípulos estavam muito desconfortáveis com o que acabou de acontecer e eles tentaram mudar de assunto, apontando algumas das recentes arquiteturas para os edifícios do templo. Mas o Messias não mudava de assunto. Em vez disso, ele disse, sim, olha para todos esses edifícios maravilhosos e lembre-se de como eles parecem, porque eu vou te falar para você que não vai haver uma pedra sequer em cima da outra. Todos esses prédios magníficos em cima desse monte do templo serão lançados ao chão. Os discípulos ficaram chocados. Eles sabiam que para destruir o templo significa que o emblema nacional de Israel seria destruído. Eles estavam chocados. Eles não abriram a boca deles novamente até que eles se sentaram no lado do Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale do Quidron. Daí eles perguntam, quando essas coisas acontecerão? E qual será o sinal do seu retorno? O Messias disse, acautelai-vos, escute, para que no homem vos engane.
Ele informa seus discípulos que as coisas vão ficar difíceis, mas a pior coisa ainda está para acontecer, um pouco antes do seu retorno. Há muitos problemas adiante que vai levar a humanidade à beira da destruição, antes de finalmente dizer, bendito o que vem em nome de... Junte-se a nós nos estúdios do Clube da Profecia, onde essa apresentação de Multivia foi gravada. Esta é a Profecia Bíblica 101. Agora, episódio 4, na série de 26 partes sobre as profecias e as festas do Senhor. O nome do único e verdadeiro Deus. O Messias apareceu no meio deles e disse, Shalom, Shalom, paz. E aqui fala que ele abriu o entendimento deles na Torá e nos profetas. E em todas as Katuban, as outras escrituras, a respeito do que ele acabou de cumprir. Ele abriu o entendimento deles. A palavra entendimento no grego é suneses. A palavra suneses está escrita na literatura grega como o ponto em que os dois rios se juntam. Como na América, os rios Monogadela e Allegan se reúnem em um só rio em Pittsburgh, e no ponto em que se unem para formar um poderoso rio Ohio que se chama Suneses. Em todas as nossas vidas tivemos essas correntes diferentes em nossa mente. Todas as informações que veio a nós em nossas vidas enquanto lemos os evangelhos, enquanto lemos as escrituras. Mas o que vai acontecer agora é que agora estamos ensinando a festa do Senhor e que você vai começar a ver aquelas coisas em um ponto de tempo, eles pareciam estar perdidos, sem ligação alguma em nada. Eles vão encaixar como um rio poderoso e isso vai mudar a sua vida, porque você vai ter um suneses. Você terá entendimento porque o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, lhe dará esse entendimento enquanto ele abre a mente das Escrituras. Agora, como a Escritura fala, a lei e a Torá são obras de boas coisas vindouras. É uma sombra de boas coisas vindouras incorporado na Torá, nas instruções. E é por isso que chamamos a primeira sessão da Profecia Bíblica 101. Vamos voltar bem ao começo e ver como essas coisas agora vão fazer sentido quando a gente voltar para as Escrituras. E começamos com Jeremias, e em seguida no capítulo 16, versículo 14, e fala, portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinham lançado. E fala, o Senhor, fortaleza minha e minha força minha, é refúgio meu no meu dia de angústia. Nos dias de angústia, nos últimos dias, quando Israel voltar para a própria terra deles, naquela hora, no dia de angústia, os gentios irão a ti, Israel. Virão os gentios desde os fins da terra e dirão. A palavra dirão, aqui está um pouco fraca, porque deveria ser gritar em arrependimento. Os gentios virão a Israel no dia de aflição, que está perante nós e falará certamente, nossos pais herdaram só mentiras, nossos pais têm herdado vaidade e mentiras, e que não há proveito. Sabe, se seus pais herdaram mentiras, então o que eles passaram para você serão mentiras, e eles mesmos nem mesmo saberão. E nem você saberá, porque foi herdado, foi passado para você. Lembra o que Estevão disse? Nossos pais receberam os oráculos vivos dados para nós. Mas aos gentios, eles herdaram mentiras. E eles se arrependeram e chocaram e choraram, porque eles herdaram mentiras. Herdamos coisas que não lucram. Deve um homem fazer outros deuses que não são deuses? Foi isso que aconteceu. Quando começou a descrever a Éster, a deusa da fertilidade, que todo o resto do mundo sabe que ela é a deusa babilônica da fertilidade, mesmo assim, o nome de esta é falado em igrejas em todo lugar, quando o mandamento de Deus fala que não devemos falar o nome de outros deuses em sua boca. É um mandamento. Deuteronômio fala que Deus falou. Não aprenda o caminho dos gentios. Não aprenda como eles servem o Deus deles. E depois vem e me adora da mesma forma. Ele fala, isto é uma abominação. Essa é uma das palavras mais duras em toda a linguagem hebraica. Significa repugnante, repulsante, fútil e nojento. Isto é o que é abominação. E é isso que Deus fala, que para se arrepender no caminho dos gentios de fazer e não fazer as mesmas coisas.
e depois falar que está fazendo isso para mim. É uma coisa totalmente impossível para ele. E alguns dizem, bem, não é isso que significa para mim. Bom, eu não adoro você. Não me interessa o que significa para você. O que significa para Deus é a única coisa que importa. E se ele chama de repugnante, repulsivo e nojento, então eu sugiro que você entre em comunicação com Deus e chama tudo a mesma coisa. E não importa qual membro da família que não gosta do que você está fazendo, a não ser que esse membro da família faça a vontade de Deus. Agora fala, portanto, porque os gentios choraram em arrependimento, portanto, eis que lhes farei conhecer, ou seja, entender, eis que lhes farei conhecer, desta vez, lhes farei conhecer, experimentar a minha mão, experimentar o meu poder. E ele, os gentios, nos últimos dias saberão que meu nome é o Senhor. Na versão que temos, mas todas as vezes que você vê o maiúsculo Senhor nas escrituras, em hebraico, é sempre YHWH, Yohe-Va-He. Isto é o nome do Senhor. Yahweh é o nome santo de Yahweh e não deve ser falado em vão. Não para ser falado para a sua própria glória ou para os seus próprios propósitos. Este é o nome de Deus, Yahweh. E fala que nos últimos dias Deus fará com que as nações que clamam em arrependimento que saibam o seu nome. Veja bem, o nome Senhor é simplesmente um título dado a todos os donos de terras por mais dos últimos 1000 anos. Mas Yahweh é o nome de Deus. Quase 7.000 vezes o nome de Deus aparece nas escrituras hebraicas. Mas uma tradição judaica ensina que o nome é santo demais para ser pronunciado. Os tradutores da Bíblia substituíram o título Senhor, mas eles fizeram tudo em maiúsculo para que você possa saber, uma vez por todas, que essa palavra é em maiúsculo, Senhor ou Deus. Em hebraico é sempre o nome do Senhor, que é Yahweh, Y-H-W-H, Yohe-Va-He. Então sabemos que todas as vezes que vemos nas tradições louva o nome do Senhor, em maiúsculo, o que fala em hebreu? Fala, louva o nome de Yahweh. E quando diz, abençoa o nome do Senhor, em hebreu fala, abençoe o nome de Yahweh. Você pode dizer, sim, eu gostaria de abençoar o nome dele. Mas qual é o nome dele? Porque em hebraico está escrito, abençoe o nome de Yahweh. Mais de 7.000 vezes, mas isso não fomos ensinados, e só o que devemos fazer é nos arrepender. Temos herdado algumas mentiras, herdamos coisas que não têm lucro. E Deus disse que se nos arrependemos, isso é tudo o que você pode fazer, porque você herdou mentira. A única coisa que você precisa falar é, eu admito, eu herdei mentira. Eu só quero saber da verdade. Eu recebi o amor da verdade e não consigo ter o suficiente. Me dá mais. Eu quero obedecer. Eu quero ser ensinado. Eu pessoalmente acredito que você só vai receber mais verdade se você obedecer. Na hora que comprometer e não obedecer, você não vai precisar de mais verdade. Você ficará sempre aprendendo, mas nunca chegará a um ponto de aprender o conhecimento da verdade e gastar toda a sua vida aprendendo. Isso é a razão que Deus quer que sigamos o caminho da obediência.